de falar sobre o que quisesse. E falar sussurrando pelos becos e pelos cantos. E mais de 3 pessoas era subversão. Era suspeição, exatamente. Então, eu dizia isso muito aos meus alunos, vocês aproveitem e valorizem e cuidem disso, porque esse processo foi muito complicado de liberdade de expressão, né? Só que a liberdade de expressão agora virou qualquer coisa, né? Não existe limite. Se banalizou, se mediocrizou, né? E vulgarizou a expressão. E a questão que tu está me trazendo nem é muito a ver com a literatura, mas a questão do consumo, né? Nós estamos levados pelo consumo. O que eu talvez pudesse trazer para contribuir é a questão de se olhar com crítica a tudo que vem. Pensar por que aquela imagem está dessa forma. Porque a imagem está vendendo tudo. Né? Nós estamos num período da imagem. Né? E a escrita vem a reboque. Né? E esse é um problema para quem escreve, né? É um problema para quem escreve. Mas exige um pensamento reflexivo, um silêncio, meditação, reflexão, interiorização, enquanto que o mundo é imagem correndo. Aí tu tem o papel da escola, né? Que a escola tem que fazer esse movimento e os pais principalmente os pais também, porque os pais estão muito omissos na educação dos filhos. É que os pais também estão na corrida da sobrevivência, né? Então tá uma coisa muito complicada de avaliar. Eu não vejo não consigo ver as coisas descoladas umas das outras, né? Sim, há uma dúvida, há um contexto. É todo um contexto, né? Então assim, o pai que largou a educação para a escola, que agora está retomando de certa forma esse movimento, né? Porque as escolas estão se posicionando como parte do processo educativo, né? Porque o resto é a família, não adianta. Sim. Né? Mas são situações bem... Sim, mas nós estamos falando e tu já está mostrando uma outra dimensão tua de capacidade de análise, de reflexão. Como é o teu trabalho com as pessoas que te procuram, que tu diria de arte terapeuta ou de arte terapia? A arte terapia é um processo feito... a gente se posiciona com um papel de facilitador do processo criativo. Porque o processo criativo é saúde mental. Então eu busco... trazer a saúde mental através de um processo através de recursos artísticos para que aquela pessoa possa se expressar sem crítica, porque a gente vem dos nãos, né? Isso está errado, aquilo não se faz, isso não se faz, tu não sabe fazer, tu não sabe desenhar, tu não sabe escrever, tu não sabe... O não é interiorizado com uma maior facilidade e isso causa desbloqueio, causa bloqueio nas pessoas, né? Então a arte terapia vem para trazer, e então nas minhas oficinas eu utilizo recursos de desbloqueio. Pode-se dizer justamente que a pessoa entra em processo de tristeza, depressão, melancolia, porque ela perdeu a capacidade de se recriar, de ter criatividade na sua própria vida. Ela pode ser criativa em qualquer processo, desde uma sopa, desde um prato que ela vai fazer. O importante é ela se sentir nesse movimento de criar, porque no movimento criativo se amplia redes neuronais cerebrais. Se desenvolve outras redes. Né? E essa leitura também, a leitura faz conexões neuronais muito grandes. Sim, né? Tanto que está provado que pessoas que leem muito, doutores e mestres, mais raramente adquirem a doença de Alzheimer. Porque estão sempre articulando o pensamento, sempre criando novas redes e revivendo a memória. Né? Então, uma das tuas orientandas, alunas de oficina produziu um belo livro, que é justamente a Daisy, né? Daisy Bayer. Tramas de Orvalho, que é um título bonito, né? A Daisy Bayer, um livro de poesia, e que um dos aspectos interessantíssimos da escrita é que ela propõe e é possível ser lida em três alternativas de leitura a cada poema. Até por um recurso gráfico de algumas letras terem uma fonte maior que ela... que o processo de estímulo que foi iniciado com ela quando ela veio para mim foi a colagem e a partir dessas colagens de letras, de palavras, de frases, ela foi compondo e foi sendo trabalhada durante um ano esse livro. Então, como tinham palavras que tinham uma força em função da própria imagem recortada, se questionou cada força dessa palavra dentro do processo dela. Muito interessante. A púrpura na varanda parece orgânica, substância comestível. Frutas maduras, guarás, amigos curiosos, ser de atenção, gosto. É uma poesia, assim, diriam alguns, né? Mini poesia, só diriam, mas eu não acho que não interessa. Isso interessa a capacidade do autor de organizar poeticamente os signos, que são as palavras, os sons, as metáforas
que é o mais importante na É poesia. que assim, eu tenho uma preocupação muito grande com a oficina. Primeiro, a delicadeza ao tratar o texto do outro, né? O respeito, cuidar. Isso é uma coisa fundamental para mim, assim. A palavra erro não pode existir numa oficina minha, né? Porque a pessoa faz aquilo que ela consegue fazer. Então, não tem erro. Tem um tipo de processo que ela pode trabalhar. Então, eu sempre busco, através da singularidade dela, trazer, tanto que não tem nada a ver com o meu tipo de poesia, o poema dela. Que é uma das preocupações, né, de tu desenvolver a individualidade da própria pessoa, porque senão fica tudo igual. Sim, todo mundo vai escrever igual, daí não vai ter uma Então, voz própria É a voz, eu procuro que desperte a voz interna daquela pessoa. daquela pessoa. Eu trabalhei uma época também justamente com oficina de poesia e o ponto nosso de partida de chegada era a voz própria, a pessoa se encontrar para dizer na sua própria dicção pessoal, emocional, enfim, literária, encontrar uma voz literária. Vamos falar de outra Tem essa coisa. aqui, que é o trabalho Também, da exatamente. Suzete Poiastro também, que é todo em redondilhas, e ela é pedagoga, e ela já está fazendo o segundo exemplar do Vento Peralta, que é um trabalho assim também longo e delicado em função de ser para criança, e que é dedicado ao outro mundo infantil, é departamento. outra coisa, o mundo infantil. Né? O Vento Peralta, imagina só o Vento Peralta. O vento é muito Peralta sempre. Agora ela está trabalhando o segundo livro. Para começar, ele desmancha cabelo, depois Isso, mas o segundo livro ela está trazendo os conteúdos, inclusive técnicos, de movimentos do vento na área urbana, que é um conteúdo que eu conheço por causa da arquitetura, mas que ela vai trazer através de brincadeiras no livro. Muito bem, tá certo. É pedagoga, graduado pela URGS, né? Sua estreia em literatura se dá com o Vento Peralta, mas outros vêm por aí. Também tem o selo da Academia Literária Feminina. A academia está começando a mostrar também que tem uma marca de qualidade. De qualidade. Vamos falar, Marilice, bom, antes de qualquer coisa, quem quiser um contato contigo para essas oficinas, para esse trabalho de fazer oficinas contigo. Bom, eu tenho o telefone 3028-7667, meu celular também é disponível, é 9654-2097. Eu estou sempre montando oficinas conforme os alunos vão chegando, porque às vezes se formam grupos, às vezes não se formam. Né? Sim. E também grupos de oficinas arte-terapêuticas específicas também. A minha empresa Sana Arte vai trabalhar também com este foco. Né, de trazer movimentos de... Até porque eu uso muito a escrita para fazer desbloqueio em arte-terapia também. Né? Eu tanto levo a arte como tinta e como colagem, como outros processos de criação para as oficinas de escrita, tanto quanto levo a escrita para autoconhecimento. Tu editas a revista O Cuidador, a revista dos cuidadores. Só isso aqui mereceria um outro programa para conversar Fica para o próximo. Fica para o próximo. Vamos falar sobre essa revista, quem sabe, no próximo, porque o nosso tempo também é curto aqui. O Cuidador. Não está nem dicionarizada essa palavra, cuidador? Eu fui procurar e são raros, quer dizer, não encontrei, porque o cuidador era o pastor, né? O cuidador era uma pessoa que ficava sempre serviçal numa casa, né? Ou a área de enfermagem, né? Que os auxiliares de enfermagem. Na verdade, todos somos cuidadores. E no interior, a gente encontra essas placas, cuida-se crianças. Cuida-se crianças. O cuidador, na verdade, atualmente é uma grande preocupação em função do fechamento dos hospícios, né? Porque se criaram espaços de cuidar pessoas portadoras de sofrimento psíquico e também com o avanço da idade, né? As famílias nem sempre conseguem, ou raramente conseguem cuidar dos seus idosos quando eles ficam doentes, né? Então, cria-se patologias no processo do cuidar. E ainda também temos os cuidadores institucionais, que não são os cuidadores familiares, que também entram em sofrimento. Um cuidador institucional que trabalha, por exemplo, na área da oncologia, ele está sempre trabalhando entre a vida e a morte. Certamente. Né? Então, esse sofrimento, tem instituições que estão sensíveis a acolher esse sofrimento dos cuidadores. Porque tu não pode tirar de um cuidador a sua emoção, porque aí ele deixa de ter o vínculo afetivo e humano com a pessoa. Mas ele precisa também de colo para poder colocar suas dores e se realimentar, porque o processo do cuidador é de esvaziamento. Então, a revista ela vem sempre com um pouco de literatura, um pouco de tese e dissertações, tá? Que são as áreas de mestrado e doutorado, em linguagem acessível. Então, de certa forma, a academia entra dentro da revista para trazer coisas novas.
E sempre uma novidade no cuidar, né? Que no segundo exemplar tem o Tesa e tem, vou estar mostrando a contracapa, ela tem uma metáfora, essa contracapa. Vamos colocar a revista do cuidador, @sanaarquitetura.arcbr. ARQ, né, de arquiteto. Mas eu criei um e-mail mais acessível que se chama ocuidador@terra.com.br. Ocuidador@terra.com.br, isso é bem mais acessível. É, porque é muito complicado isso. Quem quiser, então, contatar, conhecer pessoas que estão na situação ou porque querem também né, participar da revista, também a revista O Cuidador, ocuidador@terra.com.br. É mais fácil. Muito mais fácil. Bom, Marilice, muito obrigado pela tua presença, tua disponibilidade. Agradecemos a tua presença e eu sei que ficam muitas perguntas, isso aqui é o bom, fica muita curiosidade, muita pergunta, mas já demos o e-mail, é isso? Também o telefone, para pessoas poderem entrar em contato contigo e ter a oportunidade de conhecer e ver esse leque de atividades que tu desempenhas como poeta, como arteterapeuta, como arquiteta, como professora, palestrante, escritora, enfim. Está tudo no meu portal. As pessoas botando o meu nome no Google vai abrir meu portal também. Põe o nome no Google e abre. Marilice Costi. Isso. Tá? Entre aspas, senão vai vir Marilice de tudo que é lugar. Bom, essas Marilices estão por aí também. Muito obrigado, então. E continua escrevendo, publicando e alimentando os cuidadores, que nós precisamos de muitos cuidados. Tá bom, obrigada. Então, agradecemos também a sua presença conosco no Autores e Livros desta semana e o convidamos para estar conosco novamente na próxima semana com Autores e Livros.